Vamos lá, pessoal, Romanos capítulo 15. Romanos. No capítulo de número 15. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Danilo, aí. Olha só, Romanos 15, versos 13, diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós estamos lendo Romanos 15, versos 13, tá? Vamos ler novamente. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, eu estive meditando nesse texto hoje, e Deus me deu essa palavra para ser a última mensagem desse ano. Porque normalmente quando chega final do ano, a gente começa a ver as previsões, né, para o ano seguinte. A gente começa a ouvir falar de como vai ser provavelmente o ano seguinte, de como vai estar a economia. Ano que vem é ano político, aí começa toda, né, aquela coisa de um ir para o lado, outro ir para o outro. Enfim, irmãos, a verdade é que se você for olhar para o mundo hoje, você chega à conclusão de que as coisas não vão melhorar, de que as coisas não vão mudar para melhor, e sim para pior. Até porque, pessoal, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. E tem muita coisa na Bíblia mostrando que nos últimos dias as coisas elas vão se tornar complicadas. E o que eu quero que você entenda com isso, irmão? Apesar das previsões, apesar daquilo que nós já estamos vendo com os nossos olhos acontecer no mundo, eu digo para você: não deixe o diabo roubar a sua esperança. Glória a Deus. Não deixe o inimigo tornar você uma pessoa fria, seca, vazia, sem a capacidade de acreditar, sem a capacidade de ter fé. Hoje, infelizmente, devido a tudo que acontece no mundo, as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas estão deixando de acreditar em dias melhores. Irmão, e essa palavra, ela vem para trazer uma confirmação para nós. Você vê que ele fala, ora, o Deus de esperança. Nós temos que entender que o Deus que nós estamos servindo, ele é um Deus de esperança. Glória a Deus. O dia que você não tiver mais esperança, o dia que você não acreditar mais em nada, meu querido, eu sinto muito dizer para você, você está perdido. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de esperança. É o Deus que te faz acreditar. É o Deus que te dá forças quando você não tem. É o Deus que te levanta quando você está caído. Glória a Deus. É o Deus de esperança. E aí você vê ele dizendo que esse Deus de esperança, ele vai te encher de todo gozo. O que é gozo, pastor? É alegria. Glória a Deus. Aí você diz assim, pastor, é impossível me alegrar num mundo como esse. É impossível me alegrar diante de tanta coisa ruim que a gente vê acontecer. Só esse ano, irmão, o feminicídio no Brasil, ele aumentou absurdamente. Vocês sabem, né? Vocês entendem o que é, né, feminicídio? Não vou falar muito profundo, porque senão vai cair a nossa live. Mas, pessoal, olha o tanto de barbaridade acontecendo. As inflações, as catástrofes da natureza, as coisas que estão acontecendo. Tudo isso, se você for parar para olhar com os olhos humanos, você vai perder a esperança.
Você vai ficar desacreditado, você não vai mais acreditar em dias melhores, mas o Deus de esperança, Ele vai te dar alegria em meio à tristeza. Diga glória a Deus. Ele vai te dar paz em meio à guerra. Quando tudo estiver desmoronando sobre o mundo, ainda assim, Deus estará contigo para te dar paz. Jesus mesmo disse para os discípulos: olha, eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Glória a Deus. Meu irmão, esse Deus de esperança, Ele te dá alegria em tempos difíceis, Ele te dá paz em tempos de guerra. Glória a Deus. E aí Ele diz: para que abundeis, o finalzinho do versículo, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Meu irmão, eu não sei como é que está teu coração, eu não sei como é que você se encontra nesse fim de ano. Chegou o fim do ano, você talvez está desacreditado, você talvez está desanimado, você já está entregando os pontos, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, Ele vai trabalhar poderosamente, porque virtude é poder. Ele vai trabalhar poderosamente para te encher, em nome de Jesus, de esperança. Glória a Deus. Aponta a mão para o seu irmão e diga assim: seja cheio de esperança pelo Espírito de Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Pode aplaudir você que crê no Deus de esperança. Glória a Deus. Irmãos, o futuro, ele pertence a Deus e não a nós. Às vezes nós ficamos preocupados, como é que vai ser o nosso amanhã? Talvez você tenha pensado nisso: pastor, como é que vai ser meu amanhã? Se eu estou desempregado, se eu estou doente, se eu estou num processo de divórcio. Pastor, como é que vai ser meu amanhã se eu já recebi ali o aviso prévio? Fica difícil a pessoa ter esperança em meio a isso, não é verdade? Mas o amanhã pertence a Deus. Diga: o amanhã pertence a Deus. Eu amo essa palavra, irmãos. Jeremias 29:11. Vamos lá. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Diz assim, ó. Acharam aí, queridos? Lê comigo o que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olha o pensamento de Deus, ó. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos esperais. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa. A palavra de Deus está dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso de vós. A gente fica preocupado com o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. Ele já sabe exatamente o que vai fazer na vida de cada um de nós. Ele já tem um plano preparado para cada um de nós. Ele já tem um plano preparado para você. Quem pode crer nisso? Quem pode dizer glória a Deus? E preste bem atenção. Às vezes até nós pensamos que Deus, Ele nos quer mal. Você já chegou a pensar isso? Será que Deus me fez vir para esse mundo para sofrer? Será que eu existo para sofrer? Meu irmão, olha a palavra de Deus deixando claro: os pensamentos que eu penso de vós é pensamentos de paz e não de mal. Se você está pensando, meu irmão, que Deus quer o teu sofrimento, se você está pensando que Deus quer ver você fracassado, derrotado na vida, você está muito enganado. O que Deus quer para você é o melhor. O que Deus tem para você é sempre o melhor. Agora, sabe por que a gente pensa tanta bobagem? Sabe por que às vezes a gente acha que Deus é contra nós? Porque o diabo está conseguindo roubar a tua esperança. O diabo está conseguindo mexer com a tua fé. Ele está conseguindo mexer com a coisa mais preciosa que você tem. Porque se você deixa de acreditar, se você deixa de ter esperança, meu irmão, você não vai mais viver, só vai existir nessa vida. Quem está entendendo, pessoal? Não deixa o diabo roubar a tua esperança, não.
Não deixa o diabo brincar com a tua mente e ficar colocando pensamentos negativos em você. Tem gente que a cabeça dela está minada, ela só pensa em coisa ruim, me perdoe a palavra, mas ela só pensa em desgraça, só pensa que vai morrer, só pensa que as coisas vão dar errado, só pensa que de uma hora para outra vai acontecer uma tragédia. Está amarrado, irmão, em nome de Jesus. O Deus de esperança vai te encher de esperança nessa noite, vai tirar isso da tua mente, em nome de Jesus. Meu irmão, nós temos que pensar, nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança, não aquilo que desanima. Se você só pensa em coisa que desanima, se você só pensa em derrota, você vai ser um derrotado. Você tem que pensar naquilo que te dá esperança, naquilo que alimenta a tua fé. Amém ou não? Aqui em Lamentações, o vizinho aí, esse livro também é de Jeremias. Depois de Jeremias é Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Você está entendendo a mensagem, sim ou não? Tenha esperança de dias melhores. É impossível você ter esperança em dias melhores se o inimigo está brincando com a tua mente. Se você está cheio de pensamentos de derrota, de fracasso. Se você está preso a um passado ruim. Olha o que diz aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21. Acharam aí, irmãos? Lê comigo. Ele diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quem tem aquela tradução que diz assim: trago à memória? Quem tem? Alguém tem essa tradução? A irmã tem aqui, a irmã também tem. Está escrito o quê? Trago à memória aquilo que me dá esperança. Olha aqui para mim, irmão, por favor. Preste atenção. Exatamente isso você tem que fazer. Você tem que trazer à memória aquilo que vai te encher de esperança. Você tem que trazer à mente aquilo que vai te dar esperança, não aquilo que vai te entristecer. Você sabe por quê? Tem pessoas que elas são tão desanimadas, às vezes elas só pensam que coisas ruins vão acontecer, porque a mente dela é alimentada de más notícias, de coisas ruins. A cabeça dela só tem coisa negativa. A pessoa não tem como pensar no que é bom, porque na mente dela só passa coisa ruim. Ela não tem como ter esperança. Meu irmão, você tem que fazer exatamente isso. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você tem que trazer à memória aquilo que vai alimentar a tua fé, não aquilo que vai roubar, não aquilo que vai apagar. Aí você fica ligando para o que todo mundo te fala. Aí vem um e critica, vem outro critica, vem um que acha ruim, vem um que diz que faria melhor, mas na hora de fazer não aparece ninguém. Meu irmão, se você for ligar para isso, você é doida. É uma verdade? Se não, se você for ligar porque os que os outros falam, você não vive mais. Ao invés de você dar ouvidos, ao invés de você ficar pensando, matutando sempre as críticas, você deveria trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você deveria pensar naquilo que é bom. Glória a Deus. Porque o que é bom, meu irmão, vai te dar esperança, vai alimentar a tua fé, vai fazer você acreditar em dias melhores. Amém ou não? Filipenses 4:8. Vamos lá para Filipenses. Agora é Novo Testamento. Filipenses, depois de Efésios. Filipenses 4:8. Olha o recado do Senhor aqui para nós. Ó. Filipenses 4:8, ele diz assim: acharam aí, irmãos? Quanto ao mais, irmãos, olha só. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, faz o quê? Nisso pensai. Irmão, olha só.
Aqui o apóstolo Paulo está dando uma lista do que é que tem que passar na tua cabeça, do que é que você tem que pensar. Se você passar o ano todo pensando que coisas ruins vão acontecer com você, pensando que você não vai ser feliz, pensando em catástrofe, em morte, é impossível você ter esperança num ambiente assim. É impossível. E o ambiente que eu estou falando não é a tua casa, não é o lugar onde você trabalha, é a tua mente. Você tem que blindar a tua mente. Amém? Fala para o teu irmão, blinde a sua mente. Alguém já andou de carro blindado aqui? Já andou? Eu já andei. É terrível. O bicho parece que qualquer hora vai virar. É pesado, né? Quando pega impulso é de uma vez, quando vai lento é lento de verdade. Terrível, né? Mas tem um porém. Tá o quê? Blindado. Blinda a tua mente, irmão. Blinda a tua mente. Pensa no que é bom. Pensa no que é puro. Filtra aquilo que está entrando aqui, ó, na cachola. Porque se você deixa tudo que não presta entrar aqui, é impossível você ter esperança. Aí você vai falar para a pessoa, olha, em nome de Jesus, 2026 vai ser uma benção. Será? Eu já ouvi falar que não vai chover. Tá vendo? Nós estamos dia 28, ainda não começou a chover. A pessoa já está pensando negativo. Quem está entendendo, pessoal? Irmão, pensa no que é bom. Isso vai alimentar a tua fé. Pensamentos negativos alimentam o diabo. Vamos matar o diabo de fome? Amém? Quem vai deixar o diabo no jejum? Entendeu agora? Sim ou não? Pensamentos negativos alimentam o diabo. Dão forças para ele. Pensa o que é bom. Faz o diabo ficar com fome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lógico. Não só pensamentos, né? Atitudes, palavras. Tudo isso aí dá força ao inimigo. Mas os pensamentos também. Amém, pessoal? Queridos, eu quero dar para você 3 motivos pelo qual você pode ter esperança de dias melhores. Amém? Não são motivos meus e nem motivos seus, e sim motivos da palavra de Deus. O primeiro motivo, Jesus Cristo venceu. Diga, Cristo venceu. Diga, eu também vou vencer. Glória a Deus. Jesus venceu. Você também pode vencer. João capítulo 16. Primeiro motivo que você pode ter esperança de dias melhores é porque Jesus venceu. João 16. João 16, versículo 33. Acharam, irmãos? É muito forte. Ele diz assim, ó: tenho-vos dito isso para quê? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas faz o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, não existe maior garantia de vitória do que a vitória de Cristo. Ele veio para o mundo e padeceu as mesmas coisas que nós padecemos todos os dias. Mas Ele está dizendo assim: não desanimem, eu venci. É como se Ele dissesse: eu venci, vocês também vão vencer. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você sabe por que você deve ter esperança de dias melhores? Porque, meu irmão, Jesus garantiu: eu venci. Aleluia. Quem está em Cristo já é mais que vencedor. Aleluia. Diga: eu sou mais que vencedor. Vamos aplaudir o Senhor se você crê nisso. Aplauda ao Senhor, Ele venceu.
Jesus, ele não venceu, irmão. Ele não venceu só o pecado, ele venceu a morte, ele venceu as doenças, ele venceu a miséria, ele venceu tudo por você. Você pode ter esperança de dias melhores, porque Jesus está prometendo, ele está dizendo assim: eu tenho vos dito isso para vocês terem paz. Você tem esperança de dias melhores. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo, tem esperança, tenha fé. Você vai vencer. Eu venci. Meu irmão, quem está com Cristo já é vencedor. Você vai passar por aflições, você vai passar por um momento difícil, você vai passar por lutas. Eu preguei essa semana aqui na igreja. Você vai passar em 2026 por momentos difíceis, talvez até mais difíceis do que desse ano. Só que mesmo assim você vai dizer: poxa, esse ano eu passei coisa mais difícil, mas eu superei, eu venci, muito mais que ano passado. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pode ter certeza disso, irmão. É garantia de vitória. Diga, é garantia de vitória. Em 1 Pedro capítulo 1, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, depois de Tiago. 1 Pedro capítulo 1, versos 3. Ele diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou, olha só, de novo, para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não, irmão, é uma esperança viva, e Jesus veio trazer para o mundo. Ele diz: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, glória a Deus. Eu sempre falo aqui na igreja, irmão, que num duelo, aquele que morre é o derrotado, e o que fica vivo é o vencedor. O diabo, ele comemorou quando Jesus morreu na cruz, porque ele pensou assim: morreu, eu venci. Mas mal sabia ele que a morte não poderia deter o nosso Senhor, porque Ele está acima da morte, Ele está acima dos principados, da potestade. Eu fico imaginando o susto que Satanás levou quando o Rei da Glória foi lá tomar a autoridade da mão dele. Aleluia! Ele venceu, irmão. E por essa grande misericórdia que está sobre a nossa vida, nós também podemos ter esperança, meu irmão. Para aquele que é de Deus, a morte não pode deter. Aquele que é de Deus, as doenças não podem deter. Aquele que é de Deus, o pecado não pode deter. Você está em Cristo, você é mais que vencedor, aleluia. Tenha esperança de dias melhores, em nome de Jesus. O segundo motivo, irmão, pelo qual nós podemos ter esperança de dias melhores, é porque nós temos promessas de um Deus fiel. Diga, eu tenho promessas. Bata no peito e diga, eu tenho promessas de um Deus fiel. Quem pode dar glória a Deus? Você tem promessas de um Deus fiel, irmão. Você tem promessa de um Deus que nunca deixou de cumprir uma de suas palavras. Nenhuma vírgula passou. Quem tem promessa aqui? Então, pode ter esperança de dias melhores. Se você tem promessa, essas promessas ainda não se cumpriram, Deus é fiel para cumprir. Você pode ter esperança. Talvez é em 2026 que essa promessa vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Caleb esperou 45 anos, mas chegou o dia da promessa se cumprir. No calendário de Deus já está marcado o dia. O dia, a hora, o minuto, os segundos exatos que a promessa vai se cumprir. Você pode crer. Olha o que diz Hebreus 10. Outro texto maravilhoso. Estamos cheios de palavras aqui tremendas. Hebreus capítulo 10, versos 23. Ele diz assim, ó: cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e corpo lavado
com água limpa. Estou lendo o 22, agora o 23. Ele diz: retenhamos firmes a confissão do que, irmãos? Da nossa esperança. Porque só o finalzinho, vai lá, 1, 2, 3. Porque fiel é o que prometeu. Irmão, tenha esperança de dias melhores. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel. O Deus que prometeu a Abraão e cumpriu. Disse que ele seria pai de multidão, e até hoje tem menino nascendo no mundo só para cumprir a promessa. O Deus que prometeu a Isaac e a Jacó, que depois se tornou Israel, também cumpriu. É o Deus que cumpre as promessas que diz, irmão. Se você tem promessa, tire qualquer pensamento de derrota da sua cabeça. Tire, expulse em nome de Jesus. Porque se você tem promessa, você tem que ter esperança. Elas vão se cumprir porque você tem um Deus fiel. Tem um Deus fiel. Esse ano, irmão, eu vi a mão de Deus cumprir muitas promessas na minha casa. Esse ano eu vi a mão de Deus cumprir muitas promessas. E você pode ter certeza, você tem promessa para sua família, tem promessa para sua casa. Pode reter firme. Você sabe que essa palavra reter firme é segurar, é agarrar. Só que ele diz: retenha firme a confissão. Eu pergunto para você, você anda confessando o quê? Você anda confessando derrota, ou você tem confessado aquilo que você tem esperança? Você tem que confessar aquilo que você tem esperança, irmão. Às vezes a gente só abre a boca para falar besteira, para dizer que a vida vai dar errado. Não, está amarrado. Como eu disse, o diabo se alimenta não só dos pensamentos, mas também das palavras que saem da nossa boca. Você tem que confessar aquilo que você crê. Ao mesmo tempo falamos e ao mesmo tempo profetizamos em nome de Jesus. Profetiza. Você tem esperança que a sua família vai se converter esse ano? O seu filho vai voltar para Jesus? O seu marido vai aceitar Cristo? A sua família vai se converter? Então confessa isso. Ao invés de você ficar confessando que essa família não presta, esse casamento está fadado ao fracasso. Não! Confessa aquilo que você tem esperança. Confessa aquilo que você crê. Confessa aquilo que Deus te deu como promessa. Você tem que confessar aquilo que Deus te deu como promessa, aquilo que você crê. Confessa aquilo que você crê, porque fiel é o que prometeu. O Deus que cumpre promessas, irmão. O Deus que honra a palavra que dá. E às vezes eu vejo até pessoas dizendo assim: eu quero morrer, eu vou morrer. Você não vai morrer nada, irmão. Só morre quando Deus quer. Nenhuma pessoa sai dessa terra aqui sem a autorização do Pai. E o Pai só autoriza quando a promessa está cumprida. E você tem promessa, você não vai morrer. Você vai ver Deus cumprir em nome de Jesus. Quem crê nisso? Agora você tem que confessar isso. Você tem que acordar todos os dias de 2026 e dizer: fiel é o que prometeu. Eu vou viver as promessas. Quantos vão viver as promessas? Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha casa. É isso que Deus quer ouvir sair da tua boca, meu irmão. Confessa aquilo que você crê. Confessa aquilo que você tem esperança. Segura firme naquilo que você está proferindo. O diabo quer fazer você voltar atrás. O diabo quer dizer assim: você estava dizendo que a tua família vai se converter, mas agora você está falando outra coisa. Tem que confessar sempre, irmão. Eu entendo que às vezes bate o desânimo, às vezes bate a raiva, a gente fica com raiva. Fica ou não fica? Quem que já ficou com raiva esse final de ano? Oh, glória. Quase tudo. Está todo mundo santo aqui, pessoal. Por que vocês já não foram arrebatados logo? Ninguém passou raiva esse final de ano. É a roupa amassada, é o frango que queimou, é a farofa que ficou amarga. O que foi? Passou raiva esse final de ano? Mas você não pode confessar o que o diabo quer ouvir. Você tem que confessar aquilo que você crê. E eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que dias melhores virão em nome de Jesus.
para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. É isso que eu confesso. Repito, ao mesmo tempo falamos e ao mesmo tempo profetizamos sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Esse é o segundo motivo. E o terceiro e último motivo pelo qual você tem que ter esperança a partir de hoje é que você tem recompensa, irmão. Você tem galardão. Você tem uma herança de Deus esperando por você. Amém ou não? Parece que vocês nem entenderam. Você tem uma herança esperando por você. A herança, ela só pode ser tomada posse depois que a pessoa, ele já morreu e ressuscitou. O consumado já foi dito. A herança está disponível para aquele que crê. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versos 18. Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo de número 18. Que palavra tremenda, olha só. Acharam aí, queridos? Lê comigo, ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua, olha a palavra, ó, sua herança nos santos. Glória a Deus. Irmão, eu peço a Deus que Deus venha iluminar os teus olhos, que Deus te faça sair dessa cegueira, que Deus te faça enxergar o que Ele tem preparado para você. Porque às vezes o diabo conseguiu nos cegar, o inimigo conseguiu roubar a nossa visão, por isso a gente não tem mais esperança. Mas quando Deus ilumina, quando Deus faz os nossos olhos se abrirem, meu irmão, aí a gente primeiro consegue entender qual a nossa vocação. Glória a Deus. Vocação é chamado, pessoal. Vocação é chamado. Deus está iluminando os teus olhos para você enxergar qual é o propósito da tua existência aqui. Ou você acha que você só existiu por acaso? Você não é obra do acaso não, irmão. Você é obra das mãos de um Deus Criador, que tem um propósito da tua vida. Mas se você não abrir os olhos espirituais, você não vai enxergar a vocação, o propósito que Ele tem para você. Primeiro Ele abre os olhos e faz a gente enxergar. Enxergar o que, pastor? A vocação. E depois as riquezas da glória, da herança dos santos. Glória a Deus. Irmão, eu quero dizer para você que tem recompensa para o teu trabalho. Tem recompensa para as tuas lágrimas que você tem derramado diante do Senhor. Tem recompensa. Tem recompensa para o teu trabalho. Salmos 126, aleluia. Vamos abrir lá, Salmos 126. Eu nem ia ler isso hoje, porque esses salmos aqui é a minha mensagem da vigília. Mas olha que interessante, Salmos 126. Ele diz assim no verso 5, versículo 5. Quantos encontraram? Digam amém. Ele diz, Salmos 126, 5. Os que semeiam em lágrimas, faz o quê? Cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus olhos. Diga glória a Deus. Irmão, eu quero dizer para você, tenha esperança de dias melhores. Existe uma herança, um galardão, uma recompensa preparado para você. As tuas lágrimas não são em vão. O teu suor não é em vão no Senhor. Deus tem recompensa para te dar. Tenha esperança,
porque você tem promessa de Deus. Ninguém morre sem a promessa se cumprir. Tenha esperança, porque Jesus venceu e nós também venceremos com Ele. Quem pode crer nisso? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.